Iniciando hoje o nosso debate sobre a área de matemática do Pacto pelo Fortalecimento no Ensino Médio na CRED 3, com os professores Júnior Salles, Gessino Souza e Fernando Nunes, certo? Que vão contribuir com o conhecimento deles e com a atuação na sala de aula para que nós possamos vê-los como referência para a nossa prática. A primeira pergunta eu vou direcionar ao professor Júnior Salles. Júnior, como a matemática pode contribuir para a formação humana integral do estudante do ensino médio? Bom dia a todos e a todas. Bom, quando eu entrei aqui, essa biblioteca, né, os meios, e dando uma olhada, a gente repara como a matemática está presente. Certo? Nas formas que tem aqui, as formas geométricas, se você olhar aqui para as lâmpadas aqui, forma de cilindro, né? Nós temos aqui retângulos, nós temos aqui quadrados. Se você observar nas janelas que estão ali, nós podemos muito bem dizer que o espaço ali entre elas está em PA, em progressão aritmética, né? Então a matemática, para mim, ela até se confunde com a história da humanidade, né? Ela vem desde lá atrás, certo? E isso é muito importante se passar para o aluno se a gente quer ter essa formação humana integral. Dar sentido à matemática, que ele perceba a matemática nas coisas, porque muitas vezes o que a gente vê o aluno dizer assim: para que eu vou estudar isso? Em que é que eu vou aplicar isso? E para isso tem que se conhecer bem a matemática, tem que conhecer os pensamentos matemáticos, que aí você vai ter tipos de pensamentos ou raciocínios. Nós temos o indutivo, nós temos o lógico-dedutivo, nós temos o geométrico-espacial e nós temos o não determinista, né? E se a gente for falar um pouquinho de cada um desses, certo? Se você for pegar o indutivo, ele trabalha justamente de quê? Das conjecturas, das hipóteses, dos conceitos, né? Pode-se dizer bem que você está trabalhando nele na pesquisa, né? O lógico-dedutivo, ele já parte, de certa forma, daquilo que o indutivo fez, que é justamente essa questão das regras, a questão das normas que existem para você aplicar aquilo, né? O lógico-dedutivo, ele já parte de um conhecimento já existente, ou pré-estabelecido. Se você pegar o geométrico espacial, e hoje cada vez mais utilizado, se você for ver aí essa questão aí dos dados, dos gráficos, né? Cada vez mais analisados hoje em dia com essa recessão que a economia mundial vem passando. Então você vai ver muito isso daí. O não determinista também você está vendo, né? Recentemente, em outro encontro, a gente falou daquele problema que teve lá em Santa Catarina, aliás, né? do ciclone, né? Que houve lá, né? Então, quer dizer, o lógico determinista tem isso. A previsão, hoje há previsão de ter esses acontecimentos no Brasil, previsão das chuvas, né? Os acontecimentos aleatórios, que você não tem como prever. Certo? Então seria não determinista. Você faz uma previsão, mas aquilo não é certo. Você vai estar trabalhando com o incerto. Então você tem que estar trabalhando esses pensamentos matemáticos em sala de aula. Mas o que a gente percebe muitas vezes, né, é uma valorização muito grande do pensamento lógico-dedutivo em detrimento dos outros. Formas e regras, procedimentos, você vê muito isso. Não explica o porquê daquilo. Então, muitas vezes, o próprio lógico-dedutivo ele é confundido com a simples memorização de regras e normas. Muitas vezes é isso que tem acontecido. Pega o livro, explica, e você vai estar passando os exemplos da mesma forma, né? E aí eu posso fazer uma analogia com esses pensamentos matemáticos com conteúdo, com os conteúdos que nós trabalhamos, né? Conteúdos são pode dizer que são o conhecimento sistematizado. A gente pode dividir ele em 3 tipos de conteúdos, que é o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Quando você está trabalhando o pensamento lógico-dedutivo,
você está trabalhando só um tipo de conteúdo, que é o conteúdo procedimental. Você acaba deixando de lado o conteúdo conceitual e o conteúdo que precisaria dos outros pensamentos. Para que eu possa trabalhar a matemática, ela tem essa contribuição, uma formação humana integral para os nossos alunos, eu tenho que trabalhar todos esses pensamentos. Né? E aí eu posso citar aqui algumas metodologias que vêm crescendo aí, como a etnomatemática de D'Ambrosio, né? Que ele fala justamente isso, de você ver a questão até cultural, né? Qual é a cultura, o que é que eu posso trabalhar, o que é que eu posso trabalhar ali, né? Você pode ver a questão, por exemplo, da modelagem também, que está muito... Exatamente, né? E tem uma que eu gosto muito, certo? Que é a metodologia de resolução de problema, que ela ajuda muito nessa questão do pensamento indutivo, né? Que é importante. Você está dizendo que que não deve ser trabalhado lógico dedutivo, pelo contrário, ele deve sim. Ele facilita muito, certo? Mas eu preciso saber como é que se chegou ali. Eu preciso saber quais foram, como foi que se chegou àquele procedimento, né? A gente vê muito, quando o menino chega no ensino médio, essa questão do pensamento geométrico espacial dele é muito defasado. Se trabalha pouco isso, então ele tem uma dificuldade de fazer essa interpretação de gráficos, né? Ele tem uma dificuldade enorme, por exemplo, na geometria analítica, né? Então, se a gente quer trabalhar isso de forma integral, tem que se passar por todos esses 4 pensamentos matemáticos. Dessa forma, a gente vai ter uma formação integral do aluno, ele vai poder perceber a matemática à sua volta. E com certeza ele vai ter mais vontade de aprender. Ok? Muito obrigado. A pergunta seguinte é para o professor Gessino. Qual a importância e contribuições dos conhecimentos matemáticos abordados no ensino médio? Se a gente vai falar de importância, em qualquer área, o que é importante é aquilo que nos faria falta, né? Então, você considera o que é importante, aquilo que você de repente perde, aquilo que faz uma falta, então aquilo é importante. Então, a matemática é importante se a gente imaginar se nós de repente perdêssemos ela. Desde coisas simples, como por exemplo a razão, que é um conceito simples em matemática, né? Uma dona de casa não conseguiria repetir a receita de bolo. Caoticamente ela poderia conseguir uma vez, mas repetir aquela receita ela não iria conseguir, porque ela não tinha a noção de razão ou proporção, as medidas que ela iria precisar. Se não fosse a matemática, ninguém teria chegado aqui no horário, porque a gente não teria como medir o tempo. Então, começam com um exemplo simples, que daí a gente consegue perceber a importância. Desde da matemática mais simples, como os axiomas, né? A questão de sucessão, 1 mais 1, 2 mais 1, 3, até isso é importantíssimo no nosso dia. É a matemática mais simples, mas a gente usa. E aí, quando a gente fala dessa importância na ideia do que a gente poderia perder, a gente vê também a contribuição que a matemática traz, né? Então eu acabo respondendo os 2 questionamentos, a importância e a contribuição, em uma só ideia. E quando a gente chega no ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, mas na minha época era o chamado científico, essa ligação se torna um pouco mais difícil. No fundamental a gente vê mais a prática. A questão de contar a hora, a proporção que eu citei agora há pouco, 1, 2, 3, contar os números naturais, é mais prático. Quando chega no ensino médio, a gente vai para a área do científico, que teoricamente sai um pouco da nossa vida, mas basta só um pouquinho do olho clínico na situação para poder identificar. Por exemplo, no ensino médio a gente começa estudando
geralmente a escola começa estudando função. E ela tem uma aplicação grande na vida da gente. Talvez o aluno não tenha um conhecimento científico, mas ele já viu, por exemplo, histórias sobre dinossauros, assistiu um filme sobre eles, né? Onde dá a datação de milhares de anos atrás. Como é que ele chegou a essa ideia? Tem a matemática. É justamente a função logarítmica, né, que vai detectando o tempo de vida do carbono de outros elementos. É uma função. A gente vai para o segundo ano, quando o aluno já está na metade ali do seu curso do ensino médio, a gente vê muita geometria. Então a geometria tem uma contribuição enorme na nossa vida, como o professor comentou agora há pouco, né? E que muitas vezes está presente na vida deles, está presente na vida dos familiares dele, né? Porque às vezes o pai dele trabalha, por exemplo, na construção civil, ou o tio, né? Ou algum parente nesse sentido. E usa mesmo sem saber a teoria do que está ali por trás. Então, é importante esses conhecimentos, né? Quando a gente vai para a ideia do indeterminado, a probabilidade que está tão presente na nossa vida, desde do tempo útil, a lâmpada como essa, até as intenções de votos em uma eleição. Então, estar presente na vida dos alunos, né? Então, a matemática tem essa importância e a contribuição é que vai fazer os alunos, no caso do ensino médio, perceber que tudo que está ao redor dele tem um significado científico. Embora isso possa parecer elevado, ele não vai trabalhar diretamente com isso, mas ele ter essa consciência e perceber o que está por trás, esse deve ser o objetivo no ensino da matemática, no ensino médio. Muito bem. Dando continuidade, a próxima pergunta nós iremos fazer ao professor Fernando. Fernando, como colocar na prática de atividades escolares a pesquisa como princípio pedagógico? E qual o papel dos professores em tais atividades? Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Então, inicialmente, para falar como a gente deve inserir a pesquisa como princípio pedagógico, nós precisamos entender logicamente o conceito de pesquisa. Esse conceito que muitas vezes a universidade não nos ensina. Mas assim, o primeiro passo para o pesquisador, ou para trabalhar com a pesquisa como um princípio pedagógico, você precisa ser observador. Então é o fundamento número 1. Você precisa observar. Então precisa parar um pouquinho, ver as coisas, como é que elas funcionam, o que é que está dando certo, o que é que pode ser melhorado, o que é errado. Então a partir daí você começa a ligar a curiosidade, tanto sua quanto dos seus alunos. Então o que eu vou falar relacionado à pesquisa, não sou eu que estou falando, não é uma ideia totalmente minha. Então já existem outros autores que falam muito bem sobre a questão da pesquisa como prática pedagógica. A pesquisa que eu faço e que eu trabalho é uma pesquisa como prática pedagógica, mas ela de certa forma é restrita a um número pequeno de alunos. Quando a gente fala de pesquisa como prática pedagógica, a gente precisa envolver todos os alunos. Então, o Pedro Demon, ele é um autor que ele é assim, muito crítico em relação a essa questão de pesquisa científica. Ele fala que quem não pesquisa não educa. Então, isso é muito forte, mas é real. Não tem como eu ensinar o meu aluno a ser um aluno pesquisador se eu não pesquiso, se eu não tenho autoria, se eu não crio algum dos meus próprios textos. Então fica difícil. Então eu devo educar pelo exemplo. O próprio Paulo Freire, ele fala também que não existe docência sem discência. Isso quer dizer o quê? Que não existe pesquisa não existe ensino sem pesquisa. Então, logicamente, fica muito claro que para que aconteça a aprendizagem, a gente precisa trabalhar com a pesquisa. E é bem simples de explicar isso. Atualmente a gente vive na sociedade do conhecimento, não é? Então, há pouco tempo,
o Eric Schmidt, que é o senhor do Google, ele falou que em 2 dias a gente produz de conhecimento que a sociedade demorou do início da civilização até o ano 2003. Então isso quer dizer que a gente produz muito conhecimento atualmente. Então, como a gente vive na sociedade de conhecimento, logicamente precisamos saber pesquisar. Porque a pesquisa facilita o quê? Por exemplo, a criticidade. E fica muito difícil eu ensinar para os meus alunos como professor, os meus alunos a serem críticos. Porque basicamente eu trabalho numa linha de repetição. Eu passo o tempo todo, uma aula de 45 minutos, eu demoro 30 minutos com exposição oral. Então isso não funciona. Eu creio que a gente deveria se travestir de professor da educação infantil. Porque a gente vê que na educação infantil, os professores eles falam pouco e os alunos trabalham mais. Então, de certa forma, eles estão trabalhando no senso investigativo. Quando a gente chega no ensino médio, a gente verifica exatamente o contrário. Novamente eu cito Pedro Demo. Ele fala que quem gosta de aula é professor. Então, o aluno ele gosta de estar praticando. Então, a melhor forma de você fazer isso é trabalhar com a pesquisa. Mas como que eu vou fazer isso? Falar assim na teoria, às vezes é um pouco complicado, mas eu já tenho experiências de que isso na prática funciona. Primeiro, precisa ter o quê? Método. Não existe pesquisa sem método. Eu preciso ser muito criativo, eu preciso estar criando metodologias novas. Não, você só precisa, como eu falei no início, ser observador. Possuir método, gostar de estudar e de pesquisar, não apenas de repetir. Por exemplo, eu pego o livro e o que estiver no livro é que eu vou passar. Ou senão vou induzir o meu aluno a fazer isso. Os professores já têm feito esse questionamento assim, será como o pacto vai abordar essa questão da matemática de forma prática? Então eu estava até brincando, sabe o que é que pode ser feito? É trazer umas listas de exercício e de repente a prova da OBMEP e botar para o pessoal responder. Já que isso é o que a gente pensa enquanto professor de matemática, né? A gente vai muito nessa linha de que a matemática não é um bicho-papão, mas na verdade o aluno ele tem esse pensamento. Mas ele tem esse pensamento por quê? Porque geralmente nós trabalhamos ensinando o aluno a repetir e a memorizar. Então, para o aluno, a matemática ela não tem sentido algum. O Galileu ele tem uma frase que ele fala que a matemática é a linguagem que Deus usou para escrever o mundo. Então isso é realidade. Se a gente for observar, como meu colega já citou, a matemática ela está associada a quase tudo que a gente faz. Então basta que a gente utilize a pesquisa e para ser um pesquisador a gente deve partir do questionamento. Então nós reclamamos também muito de que os alunos não nos questionam, mas será que eles que não nos questionam ou a gente que não dá abertura para ser questionado? E a gente vê isso na prática quando ensina matemática. Às vezes você ensina a resolver um problema de uma forma e o aluno ele resolve, chega na solução, mas de uma maneira totalmente diferente. Então esse pensamento de investigação, esse senso crítico, ele deve ser colocado em prática nas escolas. Então, para concluir a pergunta, qual é a função do professor e do aluno? O aluno, pessoal, no processo de pesquisa, ele tem duas funções. A primeira é pesquisar. E como eu falei no início, para pesquisar ele precisa saber o que fazer. E nós, como os professores, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente banaliza o significado da palavra pesquisa. Para a gente tudo é pesquisa. A gente chega às vezes a passar a ideia para o aluno que, pessoal, vamos pesquisar. O aluno vai lá, copia e cola, e a gente considera aquilo como uma pesquisa. Então isso também precisa ser observado. O aluno ele precisa coletar as informações e ele precisa analisar. Então os dois passos que ele precisa seguir: pesquisar e elaborar. Então a partir dessa elaboração ele vai construindo o quê? O seu pensamento crítico. E Fernando, qual é a minha função enquanto professor? Como eu falei no início, para ensinar pesquisa você precisa ser pesquisador. Para ser pesquisador você precisa ser observador. Mas assim, dentro do processo de pesquisa tem duas coisas que você faz: a avaliação
é algo que é muito controverso, mas você precisa ter certeza e cuidar do aprendizado do seu aluno. E o outro ponto que o professor faz nesse campo da pesquisa é orientar. E orientar, às vezes, não é apenas mostrar o caminho. Você precisa pôr a mão na massa. E aqui nesse campo de orientar, pessoal, nós não podemos nos ver como burocratas do conhecimento. Você não é o xerife, você não é o que sabe tudo. Então, esse conhecimento ele vai ser construído e reconstruído com os seus alunos. Então, esse papel de orientação é o que muitas vezes falta e muitos de nós não sabemos como fazer, tipo, como orientar, ou se não, como ministrar uma aula onde a gente possa possibilitar esse trabalho com pesquisa. E tem outras pesquisas recentes que comprovam exatamente essa teoria. Essa pesquisa que o Banco Mundial fez aqui, que algumas escolas da região participaram, diz exatamente que as atividades ativas, elas prevalecem sobre as passivas. Então, a pesquisa ela faz com que o aluno saia da passividade e migre para atividade. Então, assim, é uma metodologia nova. Logicamente, a gente acaba se assustando com aquilo que é novo. E quando a gente fala de pesquisa, muitas vezes as pessoas acham que a gente está falando de demagogia, tipo, isso não existe, isso não é possível. Mas quando a gente explica um conteúdo, a gente quer exatamente o efeito que a pesquisa produz. A gente quer, os meus alunos não são críticos. Sim, como que eles vão ser críticos se eles não têm essa oportunidade ou essa abertura? Como que o aluno vai participar da minha aula se de 45 minutos eu passo 30 com exposição oral? Então esse é o ponto que merece reflexão. Então eu creio que a gente precisa, para implementar essa ideia de pesquisa como princípio pedagógico, a gente precisa estudar muito sobre o tema, precisa experimentar também, porque a concepção que eu tinha em 2009 de pesquisa científica não é a mesma que eu tenho hoje, assim como não vai ser a mesma que eu vou ter daqui a 3 anos. Então é uma estratégia que dá muito efeito quando feita de forma correta. Obrigado.